Pessoal, vamos ver agora sobre fórmulas, né? Fazer a correção dos exercícios aí. Da página 110 à página 112, beleza? Primeira questão está falando assim, ó. O perímetro P de um polígono é a soma da medida de seus lados. Observe como podemos calcular o perímetro do pentágono ao lado, né? O pentágono ele tem 5 lados, né? Cada lado medindo 3 centímetros, porque o polígono é regular. Então vai ficar ali 3 mais 3 ali, né? Somado 5 vezes. Nada melhor que fazer 5 vezes 3, que vão dar quanto? 15 centímetros, né? Então, o perímetro do polígono é de 15 centímetros. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados da figura, né, pessoal? Da mesma maneira, a gente vai calcular, então, aqui o primeiro item da letra A, né? Quadrado de lado medindo 6 centímetros, né? Se é um quadrado, ele possui 4 lados, né? Então, vai ser 4 vezes 6, que vão ser 24 centímetros, né? Então, o perímetro desse quadrado é de 24 centímetros, beleza? Na letra B, hexágono regular de lados medindo 3 centímetros. Se é hexágono, significa que ele possui 6 lados, cada lado medindo 3 centímetros, então vão ser 6 vezes 3, e 6 vezes 3 são 18. Então, o perímetro desse hexágono será de 18 centímetros. Já o da letra C é um octógono regular de lados medindo 2 centímetros. Se é um octógono, ele possui 8 lados, 8 vezes 2 são 16, então o octógono possui perímetro de 16 centímetros. Na letra D, a gente tem um eneágono regular de lados medindo 4 centímetros, né? Se ele é um eneágono, significa que ele possui 9 lados, então vão ser 9 vezes 4, e 9 vezes 4 são 36. Então, o perímetro desse eneágono será de 36 centímetros, ok? No próximo, ele já fala assim, qual é a relação entre o perímetro e a quantidade de lados de um polígono regular? Escreva uma fórmula para representar o perímetro de um polígono regular de n lados, né? Pessoal, então a relação que a gente tem entre o perímetro de um polígono regular é dado pela multiplicação entre o número que representa a quantidade de lados e a medida de cada lado, né? Ou seja, então eu vou verificar o nome do polígono, né? Eu vou ver quantos lados que esse polígono tem e multiplicar pela medida do lado, né? Por exemplo, se é um quadrado, então significa que ele tem 4 lados, e vou multiplicar pelo lado. Por exemplo, um quadrado de lado medindo 5 centímetros. Então vai ser 4 vezes 5, o seu perímetro será 20, beleza? E aí ele pede depois para a gente escrever uma fórmula, né? Então eu vou escrever a fórmula que P, né, de perímetro, é igual a N vezes L, onde o P representa o perímetro, o N representa a quantidade de lados e o L representa a medida de cada lado, ok? A questão 2, né, para a gente calcular o índice de massa corporal, né, que a gente estudou na página 108. Então, ele foi dado aqui para a gente a massa e a altura, né? Porém, as alturas foram dadas em centímetros. E para a gente transformar a altura de centímetro para metro, porque o IMC lá, a altura é dada em metros, basta a gente dividir essa altura por 100, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, então, primeiro do Thiago, né, que é a massa de 50 quilogramas, a altura é 165 centímetros. Primeiro a gente vai transformar aqui essa altura de 165 aqui para 1,65 metros, né? Basta a gente dividir por 100. Então, basta a gente fazer as devidas substituições, né? Substituindo o P por 50 e o A por 1,65, a gente vai ter que 1,65 elevado ao quadrado é 2,7225, né? Ou 7.225. E 50 dividido por 2,7225 é igual a aproximadamente 18,37, né? Olhando lá na tabela, o que demonstra na categoria que ele está abaixo do peso, ok? O próximo é a Daniela, com massa de 80 kg, altura de 180 centímetros, né? O A representa aí, o P representa a massa, a representa a altura, porém a altura tem que estar em metros, né? Para isso, basta dividir essa altura por 100, né? Dividindo 180 por 100, eu vou obter 1,80 metros. Fazendo as substituições aqui na fórmula, eu vou ter que 80 dividido por 1,80 ao quadrado. Primeiro resolve-se o que está dentro no parêntese, né? 1,80 vezes 1,80 é igual a 3,24 e 80 dividido por 3,24 é aproximadamente 24,69, né? Então esse é o IMC da Daniela, né? E ela está em qual categoria? Peso normal. De que forma que eu olho lá naquela tabela da página 108, beleza? O próximo é a Aline, né? Ela tem uma massa de 120 quilogramas, uma altura de 175 centímetros. Primeiro a gente transforma essa altura para metros, vai dar 1,75 metros, né? A gente faz as devidas substituições na fórmula.
eu pego esse 1,75 e multiplico por ele mesmo duas vezes, né? 1,75 ao quadrado, vai dar 3,0625 e 120 dividido por 3,0625 é aproximadamente 39,18, né? Isso é o IMC da Aline, o que coloca lá na categoria de obesidade grau 2, tá bom? O próximo é o Luan, né? Que tem massa de 150 quilogramas, uma altura de 190 centímetros. Primeira coisa é transformar essa altura para metro, dividindo isso daqui por 100 vai dar 1,90 metros, fazendo as devidas substituições, né? Substituindo o P por 150, o A por 1,90 aí, a gente vai ter 150 dividido por 1,90 ao quadrado. Primeiro resolve-se o que está dentro do parêntese, né? 1,90 vezes 1,90 é igual a 3,61 e 150 dividido por 3,61 é aproximadamente 41,55, né? Isso é o índice de massa corporal de Luan, que ele está na categoria de obesidade grau 3, tá bom? E o próximo e último aqui é o Vitor, né, que tem massa de 110 quilogramas, altura de 185 centímetros, dividido essa altura aí por 100, a gente vai obter 1,85 m, né? Que foi dado em metros para a gente substitui a massa aí que é representada pela letra P por 110, a altura por 1,85 ao quadrado. Essa altura ao quadrado aqui vai resultar em 3,4225 e 110 dividido por essa altura ao quadrado é igual a aproximadamente 32,14. Isso é o IMC do Vitor, né? E ele está na categoria de obesidade grau 1, ok? A próxima questão, a questão 3, está falando assim, ó, ao praticar atividades físicas, a frequência cardíaca de uma pessoa chega a aumentar quase 3 vezes a sua frequência em repouso. O nível máximo que essa frequência pode atingir varia de acordo com a idade, e ele não deve ser ultrapassado, pois isso pode trazer prejuízos à saúde. Podemos calcular o nível máximo de frequência cardíaca, representado pela letra F, por meio da fórmula igual. F é igual a 220 menos I, né? O F a gente já viu que representa o nível máximo de frequência cardíaca, é igual a 220 menos o I, que representa a idade da pessoa. Qual é o nível máximo de frequência cardíaca de uma pessoa com, no caso aqui, com 19 anos? Então, F é igual a 220 menos o I representa a idade, então vai ser 220 menos 19, e a frequência máxima cardíaca de uma pessoa com 19 anos é de 201 batimentos por minuto, né? Já de uma pessoa com 30 anos, basta a gente substituir o I por 30, né? Então vai ficar 220 menos 30, que vão dar 190. Então uma frequência cardíaca máxima de uma pessoa de 30 anos é de 190 batimentos por minuto, ok? Questão 4, estou falando assim, ó, observe o gráfico de linha. Letra A. Sabendo que a velocidade média, né, em quilômetros por hora é calculada pela fórmula V é igual a S sobre T, em que S é a distância percorrida em quilômetros e T é o tempo em horas, calcule a velocidade média do trem no percurso descrito no gráfico em quilômetros por hora. Beleza. Pessoal, olha só. Essa fórmula é para a gente calcular a velocidade média, né? Seja de uma pessoa, seja de um veículo, seja de um objeto qualquer que você queira. Onde? Esse S vai ser a distância, né, dada em quilômetros, né? Ali a gente tem a distância de 0 até 35 e o tempo, né, que é dado aí em minutos, né, que vai de 0 a 72. Porém, essa velocidade média, né, quando a gente calcula ela é dada em quilômetros por hora, né? E ali o tempo ali embaixo está em minutos. A distância está na unidade correta, né? Está em quilômetros. Como que a gente faz isso? A gente pega a distância e divide ela pelo tempo. A gente descobre a velocidade média, né? E como que a gente lê isso aqui no gráfico? Olha só, uma pessoa que percorreu uma distância de 5 km, ela gastou 12 minutos, né? Uma pessoa que percorreu uma distância de 10 km, foram gastos 24 minutos. E assim sucessivamente. Até a gente chegar no que interessa pra gente, né? Uma pessoa que percorreu uma distância de 30 km, ela foram gastos aí 72 minutos, né? Aí ele faz a seguinte pergunta, né, pra gente lá embaixo, né? Ele fala assim, ó, calcule a velocidade média do trem no percurso descrito no gráfico em quilômetros por hora, né? Então a velocidade é dada em quilômetros por hora, é o V, né? É quem a gente quer descobrir. A distância percorrida em quilômetros foram 30 quilômetros, né?
que foi a distância máxima percorrida, e o tempo aí, pessoal, ele foi dado em minutos, né? Por isso que a gente divide 72 por 60. Por quê? Porque 1 hora, pessoal, equivale a 60 minutos, né? Então, 72 minutos equivale a quantas horas? Equivale a 1,2 horas, tá bom? Então, fazendo a substituição aqui no lugar de V, né? A gente não vai substituir por ninguém, porque é a velocidade média que a gente quer descobrir. O S vai ser substituído por 30, né? Que ele corresponde aí à distância, e o T corresponde ao tempo. Ele vai ser substituído por 1,2, né? Então vai ser 30 dividido por 1,2, que vai dar uma velocidade média aí, né? De 25 quilômetros por hora, tá bom? A próxima aí, ele fala assim, ó, na letra B, supondo que esse trem mantenha essa velocidade média, calcule a distância percorrida por ele após 6 horas de sua partida, né? Primeira coisa, ele fala para a gente manter essa velocidade média. Qual a velocidade média? De 25 km por hora. E aí ele fala que esse tempo que vai ser gasto, né, para ele, vai ser de 6 horas da sua partida. Então a gente já tem um tempo. Basta a gente encontrar qual será a distância percorrida, que é representada pela letra S, né? Então basta a gente jogar aqui na nossa fórmula, né? Onde o V vai ser substituído por 25 e o S, desculpa, e o T vai ser substituído por 6, né? A formulazinha é V igual a S sobre T, né? Basta a gente agora fazer o quê? Multiplicar de forma cruzada, o S vai ser igual a 25 vezes 6, né? E 25 vezes 6 são 150. O que a gente pode concluir que após 6 horas de sua partida, o trem vai ter percorrido aí uma distância de 150 quilômetros, ok? A questão 5 está falando assim, pessoal, ó, para escrevermos uma medida dada em milhas terrestres em metros, podemos usar a fórmula y igual a 1609,35x, em que x é a medida em milhas terrestres e y a medida correspondente em metros. Escreva cada uma das medidas a seguir em metros. Pessoal, olha só, esse y representa a medida em metros, né? Por quê? Essa milha terrestre, pessoal, é uma medida de comprimento utilizada nos Estados Unidos. Lá não é utilizado, por exemplo, em metros, né? É dada em milhas, né? Qual a distância? Eu vou percorrer 30 milhas, por exemplo, né? Eles não falam lá, por exemplo, em metros ou em quilômetros. Eles falam em milhas, né? E a gente quer descobrir quanto que isso equivale em metros, né? Então foi dada essa fórmula, 1609,35, onde esse x vai corresponder às milhas terrestres, né? Só lembrando que uma milha equivale a 1609,35 metros, né? Então basta no lugar de x a gente substituir por 1, né? Então vai ser 1609,35, no lugar de x a gente substitui por 1, porque ele quer saber em metros quanto que equivale uma milha, né? E uma milha em metros equivale a 1.609,35 metros, beleza? Na letra B, ele quer saber quanto que equivale a 100 milhas. Para isso, basta a gente substituir o x por 100, né? Então, vai ficar 1.609,35 vezes 100, que vai dar aí 160.935 metros, ok?